Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, e em especial na tarde de hoje ao companheiro vascaíno, que sempre me assiste também. Vários vascaínos fazem parte da nossa comunidade, são sempre muito bem-vindos os torcedores anti-rubro-negros nas minhas lives. Vocês sabem muito bem que eu não bloqueio ninguém. Vocês sabem muito bem que eu uso de pilhérias, mas aceito também as pilhérias nos momentos nos quais eu estou ao vivo. Eu acho que futebol raiz é assim, torcer é assim, torcer é encarnar, obviamente, dentro dos limites desportivos, ao seu adversário, ao seu amigo que torce para um outro clube. Eu acho que torcer, meus amigos, é suportar as encarnações também. Portanto, um abraço em especial a você, companheiro vascaíno. Eu tenho muitos amigos vascaínos. O meu irmão, inclusive, no sentido desportivo, ovelha negra da família, no sentido desportivo, óbvio, é vascaíno também. Então, não tenho nada contra os vascaínos. Obviamente, eu não gosto do Vasco. Eu nasci detestando o Vasco. Assim como o vascaíno também detesta o Flamengo. Mas eu não nasci detestando os vascaínos. Portanto, quero mandar um abraço para vocês, porque, meus amigos, nós sabemos que estamos vivendo um imbróglio. Eu falei muito sobre isso nesses últimos dias, ontem em especial na minha live, e inclusive hoje, com meu amigo vascaíno também, Marcelo Iarru, que é casado com a minha amiga Tereza, rubro-negra doente, um casal que se dá muito bem, o casal 20, casal espetacular. Então hoje mesmo eu falava com ele sobre a razão de tudo isso aí. E eu, antes de me inteirar disso aí, porque eu não sabia que o Vascão estava devendo ao Flamengo, mas antes de me inteirar disso, eu não tinha nenhuma dúvida que o Flamengo realmente iria ser derrotado na justiça, justamente em função de uma cláusula que os signatários consentiram, ou seja, Flamengo e Fluminense assinaram um contrato para que pudessem explorar o Maracanã, mas tinha uma cláusula ali dando liberdade a outros clubes de jogarem no Maracanã também, outros clubes do Rio de Janeiro. Eu conheço a teoria disso tudo. Obviamente o Maracanã não é do Flamengo, o Maracanã não é do Vasco, não é do Fluminense. O Maracanã é um bem público, estadual, e em função do seu símbolo, eu diria até nacional. O Maracanã é um patrimônio histórico do futebol mundial, inclusive, porque quando você viaja para fora do país, você tem certeza absoluta do quão importante é o Maracanã, do quão simbólico é o Maracanã para o futebol. Ainda que, companheiros rubro-negros, eu tente convencer a vocês que esse Maracanã, agora, como tá aí a foto dele, não é mais o Maracanã de outrora. Como eu falei para vocês, eu tenho eventualmente assistido aos jogos dentro de campo e é uma diferença incomensurável da época em que eu era gandula mais novo, ficava ali atrás do gol, meus amigos, e mal conseguia falar com qualquer pessoa em função do barulho ensurdecedor que a torcida do Flamengo promovia. Então, eu sempre falei isso para vocês, esse Maracanã, pedindo mais uma vez perdão pelo termo, eu diria, mais jovial, que não cabe muito para mim, pedindo perdão pelo neologismo, pelo termo mais coloquial, jovial, esse Maracanã realmente é nutelizado. Nem de longe qualquer torcida vai exercer pressão a qualquer adversário. O Vasco está querendo jogar agora no domingo para que ele possa arrecadar mais, para que possa mais abrigar torcedores vascaínos ali. E eu não tenho nenhuma dúvida, obviamente vai lotar mais do que São Januário, mas para quem conhece São Januário, sabe muito bem que a pressão exercida lá dentro desse estádio é muito maior do que a do Maracanã, que não tem acústica. Estou te falando, assisto ao jogo dentro de campo, não tem acústica. Não é mais aquele Maracanã que fazia tremer o adversário, que quando alguém vinha jogar com o Flamengo aqui, não conseguia sequer dar instruções dentro de campo. Aquele Maracanã que quando o atleta adversário estava chegando aí, ele já tremia todo, olhava para cima, via aquele imundo de rubro-negros
180 mil rubro-negros e estremecia. Não é mais esse Maracanã. Não é, meus amigos, mais aquele Maracanã que fazia o torcedor adversário entender o seguinte: caramba, agora nós vamos ter que jogar dentro da casa dos caras, naquele inferno. Naquela época sim era o inferno, hoje em dia não é mais o inferno. Não é. Por duas razões. A primeira, pela acústica do estádio, pela arquitetura do estádio, e também porque, de fato, o perfil do torcedor que está dentro do estádio mudou substantivamente. Pois bem, meus amigos, então tem esse imbróglio. Eu falo muito sobre a construção de um estádio próprio, e esse texto aqui do Coluna do Flamengo, ele vai alicerçar boa parte dos meus comentários, e eu espero que você entenda isso. Vejam bem, primeiro aqui, ó, Flamengo e Fluminense cobram dívida ao Vasco para o aluguel do Maracanã. Pelo amor de Deus, o Vasco ainda está devendo parcelas de aluguéis de jogos passados e ainda quer jogar novamente. O Vasco, ele quer jogar aqui no Maracanã, mas não quer pagar também. E não paga a dívida. E nós sabemos realmente os problemas que o Vasco tem para pagamento até de água. Lá de São Januário, lá do clube deles. Vocês me desculpem, mas é verdade. Corta a água, corta a luz, e o Flamengo e o Fluminense, quer dizer, o Flamengo, né, mantém ali o estádio, o vascaíno quer ir lá jogar, mas também não quer pagar. Ou seja, não tem, infelizmente, não é? Recursos para poder subsistir lá em São Januário. Como é que vai pagar aqui no Maracanã também? Você aí, companheiro vascaíno, não fique irritado, mas a verdade é essa: o Flamengo, há 8 anos atrás, 9, 10 anos atrás, passava por essa mesma situação, se reestruturou econômico-financeiramente, hoje goza de uma situação econômica que não lhe permite passar por essa situação, ao contrário do Vasco, que não passou por nenhuma reforma. Tem aí a questão da SAF agora, que acende uma luz no fim do túnel para os caras lá. Mas a verdade é essa, e o reflexo disso tudo é a forma como o Vasco tem se apresentado nas últimas competições, já jogando a segunda divisão por 4 vezes. O propósito não é exatamente falar do Vasco, o propósito é falar do descalabro pelo qual o Flamengo é submetido pela decisão do Landim de continuar aí no Maracanã. Olha isso aqui, na última segunda-feira o Vasco emitiu uma nota confirmando por decisão judicial a organização da partida contra o Sport do Maracanã. Eu falei para vocês ontem, a decisão do juiz, apesar de eu não ser advogado, e não precisava ser para poder entender que foi muito bem fundamentada. Tinha um artigo ali naquela minuta e o juiz julgou por ela, viu? E ainda vetou, e muito apropriadamente, o Vasco querendo pagar a mesma coisa que o Flamengo, ou seja, o Flamengo mantém o estádio todo, o Flamengo gasta dinheiro ali para poder reestruturar o gramado, o Vasco quer jogar ali, quer pagar a mesma coisa que o Flamengo e o Vasco. Quer dizer, algo assim realmente inacreditável, né? Aí está aqui, a mudança vai contra o consórcio que administra o estádio, formado por Flamengo e Fluminense, só na gestão, porque o Flamengo é quem paga, que havia vetado o jogo sob a alegação de não prejudicar o gramado. Quando eu falo aqui, o Flamengo é quem paga, eu não estou querendo aqui ser superior a ninguém, eu estou querendo aqui dizer a você, companheiro rubro-negro, que você tem que ficar irritado com isso. Irritado, porque é o Flamengo que paga essa história toda. E o Landim é condescendente com tudo isso. E ainda vai querer formar esse mesmo consórcio aí para poder participar da licitação do Maracanã. É por isso que o Vasco também quer participar, porque ele sabe que quando o Maracanã for licitado, aí decisões desse tipo na justiça não vão acontecer mais. O Vasco não vai jogar lá e pronto, se o Flamengo não quiser. Tal como o Botafogo, que arrendou o estádio lá, o Engenhão. Só joga lá quem o Botafogo quiser. Mas mesmo assim o Flamengo ainda insiste em continuar com isso. Aí está aqui, ó, desde que assumir a concessão temporária do Maracanã, enquanto a licitação definitiva não é divulgada pelo governo do Rio, em abril de 19, Flamengo e Fluminense cobram o aluguel do estádio. O Vasco, por sua vez, deve à dupla cerca de 246 mil por locações anteriores e pagou pela última vez em julho de 2021. Ou seja, vai fazer um ano que o Vasco não paga e está devendo 246 mil, entra na justiça e ainda quer jogar outra vez. E o Flamengo aceita isso tudo. E tem a fonte aqui que lastreou o Coluna do Flamengo. A informação é do jornal o Globo. Aí está aqui mais algumas coisas. Vale ressaltar que o consórcio proibiu a realização do duelo pela Série B. Olha isso aqui. Sobre a premissa de preservar o gramado do estádio. É verdade, o Flamengo gastou muito dinheiro ali. O Flamengo gastou muito dinheiro, o Vasco vai lá, quer jogar lá, não quer pagar, está devendo, não paga. A última vez foi o ano passado que pagou, ainda quer jogar de novo, quer pagar mais barato, quer bar. Pô, o Vasco quer tudo, né?
O Clube de São Januário, e o Landim aceita tudo. O Clube de São Januário, no entanto, considerou a decisão arbitrária, seguiu tentando mudar o veto, até acionar o Flamengo na justiça. Aí veio a pior. O governo do estado do Rio, inclusive, se envolveu no imbróglio ao notificar o Flamengo e Fluminense. Documento emitido pela Casa Civil apontou a proibição como injustificável. Além disso, exigiu a liberação da partida sob risco de imposição de sanções aos clubes. Eu quero te falar uma coisa aqui, companheiro rubro-negro. Você está com medo disso aí? Você acha que o Flamengo está com medo disso aí? Quem é que vai querer administrar o Maracanã? Me diga. Porque na época da pandemia, meus amigos, quem é que sustentou o Maracanã? O Flamengo. O Vasco queria jogar lá? Não, o Vasco não queria jogar lá. Quem sustentou o Maracanã? Foi o Flamengo. Sabe por quê? Companheiro rubro-negro, eu vou te explicar. Porque isso foi um pedido do governador, inclusive até porque tinha esse contrato assinado. E agora o governador, né, que poderia ficar isento nisso tudo, ainda ameaça Flamengo e Fluminense com sanções. O Landim tem que ser muito otário. Ou então muito esperto. Ou ele é muito otário, ou ele é muito esperto. Ou tem alguma outra coisa aí que nós não sabemos, ou então ele é muito otário. O que não pode acontecer, companheiro, é você ser otário. E hoje eu estava falando isso com o meu amigo popstar Marcelo Yaru. Eu dizia isso a ele, eu falei assim, caramba, ou tem alguma coisa que ninguém sabe, ou então ele é otário. Mas nós não podemos ser otários, de acreditar que eles sejam otários. Não são otários. Não é possível, porque no momento da pandemia aguda, não tinha nem jogo, estava lá o Flamengo pagando. No momento, companheiro, em que não tinha público no estádio, mas já tinha jogo, estava lá o Flamengo pagando. No momento em que o gramado do Maracanã estava em condições muito ruins, quem foi que reformou o gramado? O Flamengo. Agora o Vasco vai lá, joga. E esse mesmo que pediu a mão do Flamengo, e o Flamengo estendeu, agora vai contra o Flamengo e ainda ameaça de sanção. Como se, na verdade, o Flamengo precisasse daquilo. O Flamengo não precisa disso. O Flamengo gera mais de 1 bilhão de receita. O Flamengo não gastaria R$1 para construir esse estádio. R$1. Viu? E aí está dizendo aqui que o Vasco já confirmou a realização do duelo. O Flamengo recorreu. Eu acho que pode ser uma causa perdida, mas o Flamengo tinha realmente que recorrer para poder oferecer alguma resistência, marcar a sua posição, eu também acho, mas independente de qualquer coisa, a ação que o Flamengo tem que tomar é de construir um estádio. Não gasta R$1. Se o Flamengo amanhã bota como anúncio pequenino no jornal, estamos atrás de parceiros que viabilizem a construção do nosso estádio. Sabe o que vai acontecer? Fila para poder falar com o Rodolfo Landim. Fila, mas o cara não quer. Quer continuar jogando no Maracanã? O governador vai contra, o Marcos Braz vai lá, pega políticos do governo do estado que apoia o governador e leva lá no Maracanã, e depois lá no vestiário para dar aquela manjada lá. Enfim, meus amigos, é o seguinte, fico eu pensando aqui, caramba, como é que pode? Otários somos nós se achamos que esses caras são otários. Não é possível, rapaz. Tem que tomar uma decisão em prol do Flamengo. Aí tá aqui, ó. No final, algo até animador. O consórcio chegou a apresentar um laudo técnico mostrando desgaste no gramado do estádio, devido à sequência da partida no local para impedir a realização do jogo, mas que foi ignorado pela justiça. O Flamengo realmente perdeu na justiça, não é? Eles perderam na justiça, mas tem um outro trecho aqui que eu queria mostrar aqui para vocês. O governo do Rio de Janeiro, documento emitido pela Casa Civil do governo do estado, apontou a proibição como justificável, além disso exigiu a liberação. Aí está aqui, ó, as atitudes, inclusive, deixaram dirigentes do Flamengo indignados, que prometem ir atrás da construção de um estádio próprio. Aí sim, tem até essa questão agora aí, do Eduardo Paz dizendo que aquela área olímpica lá é área privada, enfim, aí sim tem que abandonar o Maracanã. Abandona o Maracanã e deixa tudo aquilo ali apodrecer. Não é isso que o governo do estado quer? Então tá tudo certo, deixa lá, porque até agora não saiu o edital de licitação. Meus amigos, eu tenho certeza que eu tenho razão. Agora, companheiro vascaíno devendo aí 246 mil, pagar para poder jogar, e o Flamengo não cobra.
Disse que agora vai cobrar, mas o Flamengo não cobra. Não é nada contra você, torcedor vascaíno, mas é contra a postura. Tenta entender. O mote principal da gravação desse vídeo é a postura, meu amigo, do Clube de Regatas do Flamengo através do Landim. Tem que construir logo esse estádio e acabar com essa história. Hoje, terça-feira, às 10h30, tem a nossa live raiz e está todo mundo convidado aí. Inclusive os companheiros vascaínos, que eu sei que eles gostam de prestigiar a minha live, porque eles sabem que é uma live raiz. Grande abraço para você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro. Até mais tarde, hoje, terça-feira, 10h30. Deixa o seu like para botar esse vídeo em alta e se inscreva também no canal. Forte abraço para você, meu amigo.